Louvado seja Deus. Queridos, para você que está anotando aí, nós temos um tema, certo? Que diz assim: o chamado é para todos, mas nem todos o honram. O chamado é para todos, mas por que nem todos honram? Vocês acreditam e creem em Deus que o chamado é para todo mundo? Amém? O chamado é para todo mundo, mas quem reconhece e o pratica? Nós vamos ler que está em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 11. Nós vamos entender a importância de um chamado. Saber também que em meio a esse chamado existem algumas atribuições para aqueles que receberam o chamado e tenham que dar continuidade. As adversidades vão surgir, é inevitável, mas se você permanecer firme e firme em Deus, nós temos certeza de que chegaremos no ponto onde Deus quer nos colocar, onde Deus quer colocar cada um de vocês aqui nessa noite. Amém? E diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando chorarás por Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, te enviarei a Jessé de Belém, porque dentre seus filhos eu provi de um rei. Disse Samuel: como eu irei? Se Saul souber, me matará. O Senhor me respondeu: toma contigo uma bezerra da mamada e diz: vim oferecer sacrifício ao Senhor, e chama Jessé para o sacrifício, e eu te ensinarei o que hás de fazer, e me ungirás a quem eu te diga. Nós vamos ler até aqui, mas a referência vai do versículo 1 ao 11. Amém? Queridos, Samuel, um profeta de Deus, tendo em suas mãos algo super importante, algo que ia mudar a história de um homem, começando por ele sendo jovem. E não é diferente nos dias de hoje. Deus quer mudar histórias, mas para que essas histórias venham ser mudadas, é necessário praticarmos algo em favor daqueles que foram feito um comando através de Jesus, fazer o ID. Para nós cristãos é super importante entendermos o que é que temos que praticar através de um chamado super importante, porque entre esse chamado você também levará outros chamados para pessoas que se colocam à disposição para fazer a obra do Senhor. Aqui Samuel ouve do Senhor que ele deveria ir à casa de Jessé o belemita e lá ungir o novo rei. Mas por que, pastor, Jessé deveria receber essa honra como patriarca daquela família? Mas por que, pastor, que Samuel recebeu uma tal e importante ordem de Deus para ir a uma casa, ungir um rei, onde nesta cidade já tinha um rei por nome de Saul? Que atribuição Samuel teria para ir até lá, sendo que ele, como carne,
ele disse ao Senhor: mas Senhor, se eu for até lá, Saul vai me matar. Saul vai me matar. Mas o Senhor, onisciente, Deus que tudo sabe, o Deus onipotente, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, e Ele está em todos os lugares. Aqui, neste exato momento, Ele está ao seu lado, protegendo você. Talvez você tenha saído de casa preocupado: Senhor, como é que vão proteger a minha casa? Senhor, meu filho não está indo para a igreja comigo, meu irmão, minha irmã, esposa, não estão indo comigo. Mas eu vou orar e vou pedir a tua proteção, para que o Senhor assim os zele, proteja. Porque o trabalho de Satanás, o trabalho do diabo, está na parte A de João 10:10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Amém? Então, essa atribuição de um homem ou de uma mulher, quando nós falamos homem dentro da Bíblia, fala de homem e mulher, significa que você será chamado, assim como Samuel foi, para levar a boa nova a alguém que pratica a vontade de Deus. Amém? Quem recebe, diga: eu recebo. Olhe lá, isso é sério. Talvez você diga assim: Senhor, assim como foi Samuel, me dá uma resposta, para mim não ser confundido, mas que eu queira, irei levar o seu comando. Amém? Samuel assim o fez como o Senhor ordenara para que ele fizesse. E ele foi, e chegando lá, logo lhe fizeram uma pergunta. Porque um profeta, gente, meus queridos irmãos, quando um profeta de Deus chegava a uma cidade, muitos temiam, porque não sabiam se era sobre sacrifício ao Senhor, se eram de boa-vinda, ou se era para ordenar algo muito perigoso, ou seja, muito difícil para alguém ou para aquela cidade. Entenda uma coisa, eu estou falando simplesmente de Samuel ainda. Veja a importância de um servo de Deus. O povo o temiam. Era isso? Não. O povo sabia que aquele homem, que aquele profeta falava com Deus. Que aquele homem, como profeta de Deus, o que ele falava era por intermédio do Senhor. E eles acreditavam, eles sabiam. Por isso o povo ficava preocupado quando um profeta estava chegando na sua cidade. Veja a importância, queridos, de estarmos aqui nesta noite. Veja a importância de estarmos ouvindo a voz de Deus, de termos um TSD, um tempo a sós com Deus, um tempo para podermos falar com o Senhor e Ele nos ouvir, e assim aquilo que nós falamos, Ele vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Samuel o fez, e ele disse: eu vim para sacrificar. E logo ele foi bem recebido. E ali prepararam o sacrifício, fizeram o sacrifício, e ele disse: eu vim aqui para ungir Jessé, um novo rei. Vocês acham que Jessé, ouvindo aquela palavra do profeta Samuel,
dizendo: eu vim aqui para ungir um novo rei. Ele ficou triste? Com certeza que não. Quem é que fica triste com uma notícia abençoada? Uma notícia onde dentro da tua casa será levantado, será abençoado um filho teu, alguém, parente seu. Jessé ficou extremamente feliz. E ele disse: com certeza, assim espero que tenha sido, creio eu. Então, assim vai ser. E Samuel disse: cadê os teus filhos? Logo em seguida, quando ele adentra em sua casa, ele vê Eliabe. Eliabe, segundo a Bíblia, era um jovem formoso, aos estudiosos, claro. Era um homem belo, formoso. E aí, quando os olhos do profeta Samuel observou Eliabe, não foram os olhos de Deus que observou, mas foi os olhos de um homem. Embora profeta, mas de um homem. E ele é esse o escolhido. Quantas pessoas nós já olhamos e achamos que seria tal? Pegando aqui o lado dos jovens, só como exemplo, jovens, que está na idade para o namoro. Aí a jovem olha assim para um camarada assim, lindo, né? Segundo aos olhos dela. Aí ela diz: ah, esse aqui é o meu escolhido, é esse. E algumas, sem falar com Deus, já atribui aquele homem, aquele jovem, como aquele que o Senhor o dera. Mais à frente, ela não colocou o propósito da sua família sendo constituída às mãos de Deus. E aí o relacionamento acaba que indo de mal a pior. Em algumas situações, dando problemas para ela primeiro e para os familiares. Quando eu falei, jovem, já está colocado já o jovem. E aí, essa escolha não foi feita aos olhos de Deus. Mas como nós somos seres humanos, nós somos carne, nós observamos também com os olhos da carne. Porque às vezes, o que está mais visível é aquilo que eu vejo carnalmente falando. Aí nós falamos assim: o que é que está mais cheio? A carne está mais forte, fortalecida, ou é o Espírito Santo de Deus? Samuel não foi diferente, irmãos, de nós, das nossas decisões, daquilo que nós enxergamos, como nós estamos enxergando um ao outro. Ele observou Eliabe como aquele que deveria ser ungido para ser rei. Eliabe era o camarada que guerreava, que estava ali na batalha, referenciador do exército de Saul. Era imenso, né? Formoso. E ele disse: esse aqui é o escolhido para ser ungido. Mas aí veio novamente o Senhor. Novamente o Senhor falando com o profeta Samuel: Samuel, não atentes para a aparência, porque eu, o Senhor, não o vejo dessa forma. O homem vê
vê o exterior, o que está mais visível. Assim é o homem, porém eu vejo o coração. Samuel, eu olho para as atitudes. Samuel, eu olho para aquilo que ele faz de bom. Samuel, eu olho se ele honra pai e mãe. Samuel, eu olho para aqueles que me amam. Samuel, eu olho para aqueles que me adoram. Cadê as qualidades de Eliabe? O que Eliabe fazia para estar qualificado a ser o escolhido? E aí Samuel entende, e assim ele começa a passar-se os filhos de Jessé. Aí passa Eliabe, depois vem Abinadab, vem em seguida Samar, e mais à frente vem os demais. Por que nem todas as pessoas, ou os que são chamados, são honrados? Porque muitos deles endurecem o seu coração. Que tipo de chamado você queria e quer ter de Deus para a vossa vida? Eu quero ter um chamado de um concurso público. Outros querem ter, já são concursados e querem um concurso federal. Outros querem uma casa própria. Mas para que o teu chamado seja honrado, você tem que honrar primeiro. Porque aquilo que queremos, Deus ele já sabe. Ele quer ver atitudes. Ele quer ver atitudes naquele que tem o chamado. Ele quer ver atitudes em nós. Nós queremos sim ser reconhecidos, mas não queremos pagar o preço. Não é verdade? Eu quero isso. Você vê pessoas, eu conheço pessoas assim. Eu, particularmente, eu já fui assim. Eu queria algo, eu queria ser abençoado. Eu falava: Senhor, eu quero ser abençoado nessa área. Senhor, eu quero ser assim. Eu quero isso, eu quero isso. E sabe aonde eu perdi o chamado? Na fidelidade. Eu nunca murmurei. Graças a Deus, muitas atribuições negativas surgiram. As adversidades estão à frente do servo de Deus, mas nós vamos passar por cima de todas, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Amém? Mas aí eu e minha esposa, pastora Andréia, vocês conhecem ela mais do que eu, porque ela está sempre aqui em cima, louvando aí, cantando, ministrando para o Senhor. E aí nós tivemos: vem cá, minha querida, aonde estamos falhando? Aonde nós estamos errando? Porque nós estamos na igreja, nós não faltamos os cultos, nós somos líderes, nós somos servos de Deus, nós buscamos a Deus, nós temos nosso tempo a sós com Deus, nós somos líderes de célula, nós somos isso, nós somos aquilo, mas o porquê que não estamos sendo abençoados em determinadas áreas? Nós temos que nos questionar e não fazer de Deus o mordomo. Que Ele
tudo faça em nossa vida. Porque Ele já fez a sua parte. Ele já fez aquilo que poderia fazer por nós pecadores. Agora nós não somos pecadores, né? Lutando para ser santo. Nós somos santos, lutando contra Nós somos santos, lutando contra o pecado. Porque o Senhor, Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. E ali se passaram 7 filhos de Jessé. Jessé já ficou triste, porque nenhum daqueles que ele amava mesmo de verdade foram escolhidos. Nenhum. Não devemos desprezar um escolhido. Para quem está anotando, o ponto 1, porque nem todos são honrados. Ponto 2, vocês me perdoem, porque Deus me deu uma outra situação para pregar. Ponto 2, queremos ser reconhecidos, mas não queremos pagar o preço da honra. Agora o 3, não devemos desprezar um escolhido. Vocês vão entender. Jessé amava aqueles 7, aqueles que ali estava apresentado o profeta Samuel, mas nenhum deles foram escolhidos. Ele disse: mas nenhum. Eliabe, guerreiro, Abinadab, Samar, homens do exército do Senhor, de Saul. E esses aí não foram escolhidos? Não. Samuel chega e diz para Jessé: Jessé, são esses os teus únicos filhos? Jessé pensou e disse: não. Mas desprezando o que ele iria falar. Ele disse: ainda me falta um, mas esse, ele apacenta ovelhas. Esse fede, com licença da palavra, a esterco. Esse aí não serve. Traduzindo, ele disse: quem é? Ele disse, então, o profeta Samuel disse: Jessé, manda um servo teu e chamá-lo. Entenda o que eu vou falar agora. Isso é para nós, isso é para você. Ponto principal para aqueles que honram, para aqueles que não querem glória para si mesmo, para aqueles que querem pagar um preço, para aqueles que entenderam o chamado que lhe foi atribuído. Queridos, para você ser honrado, você tem que pagar um preço, e às vezes muito alto. Mas tenha uma certeza em vosso coração: não vai ser em vão o preço a ser pago por você, porque você vai receber, e não vai receber de homens, você vai receber e ser reconhecido pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus que você serve, que você crê, e está na tua vida, está na Bíblia que você lê. É esse que vai te honrar. Não espere ser reconhecido por homens, porque os homens falham, mas Deus, Ele não falha. Você pode ter pedido para alguém algo super importante, que muitas das vezes você não tem condições de ter,
mas essa pessoa tem. Mas Deus, Ele não vai te deixar desamparado. Deus, Ele vai te honrar no momento que você assim o merecer. Deus está contigo. Deus está com você. Deus não vai deixar você a ver navios, como muitos falam. Deus, Ele quer te abençoar. Deus quer fazer de você multidões. Deus quer fazer em você um multiplicador de vidas, que pregam, que vão evangelizar, vão dançar, fazer a obra de Deus, crescer espiritualmente, crescer fisicamente e crescer também financeiramente, porque Deus assim Ele honra, porque Ele quer ver o homem e a mulher trabalhando. Entenda isso. Samuel disse: manda um servo teu chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à mesa sem que ele esteja presente. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, meus queridos. Deus, Ele quer te honrar. Deus está dizendo, através da palavra do profeta Samuel, Ele diz: você é importante, não te desprezarei. Mas faz aquilo que muitos não querem fazer. Assim como diz em Malaquias 3:10, sobre a oferta, Ele: fazei prova de mim. Prove do Senhor. Se você não vai ver que Ele é fiel e justo para te abençoar. Veja a importância daquele que tem o chamado de Deus. Poderia que o profeta Samuel dissesse: vamos sentar aqui, vamos comer o que tem aqui para nós comermos, e quando ele chegar, eu vou ungir, se assim for, se ele merecer. Mas não, o profeta falou: nós não nos assentaremos à mesa sem que ele esteja presente. Ele sabe o que ele está querendo dizer? O teu lugar está preparado. Aquilo que você quer, que você me busca, que você me pede, eu estou te dando. Sabe por quê, meu filho? Porque você me honra. Quando Davi chega na presença do profeta Samuel, ele ali viu algo diferente que ele não tinha visto em Eliabe e Abinadab, em Samá e os demais outros. Ele viu amor, ele viu que alguém se preocupava com as coisas simples. Deus é simples, meus queridos. Deus é simples. Deus quer fazer a simplicidade fluir dentro de nós, dentro de você. Em nome de Jesus, Ele quer fazer você crescer na simplicidade. Deus quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Mas para isso, você tem que entender o teu chamado. Qual foi o teu chamado? Pergunte para si mesmo. Não saia daqui. Eu sei que você não vai sair daqui. Eu tenho certeza daquilo que eu prego. Não porque sou eu, o pastor Everclay, que está pregando, não. É o que eu prego, é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Ele diz: eis que estou de ouvidos atentos e de braços estendidos para te abençoar. Então eu sei que quando eu busco o Senhor, Ele me ouve. Mas para que eu seja honrado, para que eu consiga aquilo que eu tanto almejo, as minhas metas, os meus objetivos, os meus propósitos, o que é que eu tenho feito através daquele que me chamou para a sua boa obra? É isso, queridos, nós temos que entender. E se nós entendermos, queridos, ninguém te segura. Amém? Ninguém te segura.
Talvez você, líder de célula, levanta a mão aí, em nome de Jesus. Só esses? Líder de célula? Não tenha medo. Eu vou orar por aqueles que vou profetizar. Você que levantou sua mão, você ainda não viu nada sendo feito através de você. Agora levanta todo mundo em nome de Jesus e recebe. Vocês ainda não viram nada. O que eu tenho para fazer na tua vida, diz o Senhor. É esse o Deus que você serve. É o Deus do impossível. Não espere por homens, espere em Deus. Nós esperamos muitas das vezes por homens e nós não alcançamos o que queremos. Mas Deus somente quer nos ouvir de coração, não pelo aquilo que nós precisamos. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso que o Senhor mude a minha história. Senhor, Tu me chamou para a boa obra. Aqui estou eu. Eu vivo Hebreus 11, versículo 1. É pela fé. Eu creio, eu tenho as convicções que a fé no Senhor me atribui. E eu vejo nos fatos, em pessoas, em testemunhos, o que o Senhor tem feito na vida delas. É assim. Deus, Ele é simples, e Ele quer fazer de você a simplicidade, para você fazer a diferença onde quer que você ande. É o teu propósito, é o chamado de Deus para a tua vida. Assim foi com Davi. Davi foi ungido e trilhou o seu caminho diante de Deus. Trilhe o seu também, porque Deus, Ele quer te honrar. Mas para que você seja honrado, você precisa pagar um preço. E esse preço é você e Deus quem sabe. Aquilo que você tanto pediu a Deus, se ainda não aconteceu, é porque não está no tempo de Deus. Mas saiba de uma coisa: o tempo de Deus é tremendo. O tempo de Deus é tremendo. E nós temos que entender que o que o Senhor quer para nós, aleluias, é simples. E Ele vai fazer isso na tua vida, em nome de Jesus. Fique de pé.